noite, tudo bem? Legal. Bom, eu vou conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu gosto muito, que é esse livro, Depois da Morte, na verdade. Ele é esse livro aqui. E este livro, que é um dos livros, para mim, foi um despertar do espiritismo, embora eu tenha nascido em berço espírita, mas existe um momento em que a gente começa a fazer parte do movimento de verdade, e foi depois que eu li este livro, chamado Depois da Morte, Leon Denis. Eu quero trabalhar não o livro, que isso fica o merchandising para nossas aulas. Nós temos uma aula só sobre o Leon Denis e sobre o livro Depois da Morte, para quem acompanhar os nossos ciclos de aulas, né? Mas eu quero trabalhar os princípios essenciais da filosofia dos espíritos que Leon Denis traz ao final, um pouquinho antes da conclusão. O Depois da Morte, ele é um resumo da doutrina espírita. Então, na realidade, um pouquinho antes de Leon Denis, durante um congresso que estava lá, ficou acordado quem seria que escreveu um resumo da doutrina espírita. E Leon Denis levantou a mão e falou assim, olha, eu já estou escrevendo. E eu pretendo fazer isso em 300 páginas. Infelizmente, ele não conseguiu fazer isso, foram 337 páginas, mas ele conseguiu, sim, resumir de uma maneira brilhante o espiritismo. Então, se a gente quer encontrar essa essência, está em Depois da Morte. E, ao final, ele traz 9 princípios que nós, espíritas, ou quem é adepto do espiritismo, tem que ter, porque essa é a diferença dessa escola religiosa. Então, qual é essa grande diferença? Estão ali nesses 9 princípios que eu quero trabalhar hoje. Naturalmente, como é um resumo do resumo em 45 minutos, eu precisaria de 45 anos para falar sobre o espiritismo e cada um desses princípios. Nós vamos fazer em 45 minutos, mais ou menos, né? Para falar um pouquinho antes dos princípios, mas para menos. Vou tentar ser mais pro exato. Vou tentar. Leon Denis, só um detalhe importante, antes de falar sobre a obra dele, é importante que a gente, para quem está conhecendo a doutrina, Leon Denis ele foi conhecido em vida já como o apóstolo do espiritismo. Ele conheceu Kardec no finalzinho da vida de Kardec e ele praticamente foi a pessoa que deu continuidade ao espiritismo, sedimentando uma parte filosófica da doutrina. Algumas pessoas até desconhecem, acham que Leon Denis é o mesmo Kardec, né? Porque dentro do nome do Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, há o nome Leon Denis. Se você pegar o nome do Allan Kardec original, você encontra Leon Denis, né? Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, você encontra, e algumas pessoas acham que é a mesma pessoa, e não é. Muito pelo contrário, teve uma história brilhante, uma história muito sofrida, começou a trabalhar com 7 anos, não teve oportunidade de estudar, foi um autodidata, trabalhou muito essa parte do estudo na sua vida, mas tudo com muito sofrimento, não foi fácil para ele não, desde muito cedo para sustentar a sua família, ajudar a família e depois, ao final da vida, sustentar sim o pai e a mãe. Então foi uma dedicação aos pais, ao estudo e ao espiritismo. Então vale a pena conhecer tanto Leon Denis como as obras que ele nos trouxe, mesmo sendo uma pessoa que teve pouca oportunidade de estudo formal, ele estudou muito informalmente, vamos dizer assim, fora das escolas, se dedicou muito ao espiritismo, especialmente a partir dos 30 anos, né, onde ele foi o grande defensor do espiritismo, porque logo após a morte de Kardec, nós tínhamos um momento muito conturbado que ele enfrentou. De um lado, os materialistas, confrontando direto as obras de Kardec, de outro, as religiões formais confrontando o espiritismo, e ainda dentro do movimento espírita, um pedaço Kardec acompanhou, mas com o falecimento de Kardec, isso eclodiu pessoas dentro do movimento espírita que eram contra a obra de Kardec. Aliás, criticavam demais Kardec por dar um cunho religioso, quando achavam que deveria ser só científico.
né? E Leon Denis não, ele fala, não, isso tem que ser científico, mas ele também é religioso e filosófico. E foi isso que a vida inteira Leon Denis passou defendendo. E a grande obra que ele fez foi essa aqui, a primeira das grandes obras foi Depois da Morte. E Depois da Morte, então, que é composta de 5 partes, então são 5 grandes partes que ele vai, então, explicar para nós esse resumo da doutrina espírita, né? Só para ter uma noção, eu trouxe algumas coisas assim, só para a gente ter uma noção do que foi o lançamento do Depois da Morte no meio crítico literário da época, né? Então eu trouxe algumas coisas bem pontuais só para a gente poder entender a dimensão dessa obra e o quão maravilhosa ela é. Então olha lá, Ernest Bosque, que escreveu em 1º de fevereiro de 1891, logo que a obra foi lançada na Revista Espírita, ele diz assim: é um Sheridan, um manual posto ao alcance das inteligências mais modestas e, entretanto, um resumo completo dos ensinos dos espíritos, é a verdadeira doutrina no que ela possui de amplo, de permanente e, por assim dizer, de universal. E ele complementa, a parte moral, que é a 5ª parte, né? É uma verdadeira obra-prima. Gostaríamos de vê-la numa separada. Ela constitui por si só um pequeno tratado sobre a virtude que deveria estar nas mãos de todas as pessoas. Não é possível, após ter lido O Caminho Reto, que é essa 5ª parte, não ser melhor que antes da leitura desse belo trecho filosófico. Então, a crítica na Revista Espírita era: é impossível você ler O Caminho Reto e não sentir que a partir de agora você será uma pessoa melhor. Trouxe uma outra crítica que diz assim: não conheço o livro mais bem elaborado, escrito num estilo mais correto e mais elevado. Uma outra crítica na época: existe um homem que escreveu o mais belo e mais nobre e mais precioso livro que eu jamais li. Seu nome é Leon Denis e seu livro é Depois da Morte. Leiam-no, é uma grande piedade, mais libertadora e fecunda. Virá subitamente da manifestação de nossas tristezas, de nosso medo da morte e de nossa grande dor por aqueles que acreditamos perdidos. E por fim, só para ter uma noção, esse aí foi um ministro da Instrução Pública da Romênia, quando leu o livro disse: vosso livro, mandou uma carta a Leon Denis, disse: vosso livro Depois da Morte é um dos melhores que conheço. Uma tal obra para a sociedade como a de meu país, a qual, embora jovem, já está corroída pelo materialismo rasteiro, seria muito útil para elevar os caracteres, alargar o pensamento puro e nos fortificar na luta pela existência, lembrando ao homem que o fim nobre da vida e de seus deveres para consigo e com seus irmãos. Eis porque vos peço autorização para traduzir em romeno vossa obra. Então, só para ter uma noção de como que a sociedade recebeu esse livro, e aí vamos então a esta obra maravilhosa, que foi, além do meu despertar, foi o despertar de Eurípides Barçanufo, um grande pilar do espiritismo brasileiro, né? Foi a partir da leitura de Depois da Morte que Eurípides Barçanufo se convenceu do espiritismo como uma verdade, né? E mesmo o Valadares confessa que, mesmo também tendo nascido em Arthur Valadares, né, ter nascido em berço espírita, também foi o despertar dele. Então, fica aí um gostinho para que a gente possa ler este livro. Vamos lá, então. Sem mais delongas, vamos aos princípios básicos da doutrina espírita. Isso que tem que estar na nossa mente, no nosso coração, quando formos falar sobre espiritismo. Então, olha lá, o primeiro deles. Uma inteligência divina rege os mundos. Nela, identifica-se a lei,
lei imanente, eterna, reguladora, a qual seres e coisas estão submetidos. Na segunda parte do livro, Depois da Morte, Leon Denis discute essa segunda parte, tem um capítulo chamado O Universo e Deus. E ele faz uma comparação da perfeição universal. A primeira parte ele nos mostra como pode, e especialmente rebatendo aquela questão dos materialistas, de que o mundo surgiu de uma grande explosão e do caos, né? E aí ele começa a demonstrar como é possível algo tão maravilhoso e preciso como o universo ter nascido de um caos. Isso é impossível. É mais doido do que você acreditar em Deus. Se você acha que é doido acreditar em Deus, é muito mais doido acreditar que o caos gera algo tão perfeitamente ordenado a tal ponto que o planeta Terra, e eu só vou falar desse pequeno planeta azul, que é um pequenino planeta que gira em torno do Sol de uma estrela de quinta grandeza, dentro da Via Láctea, que é uma galáxia que tem 200 milhões de estrelas dentro das 200 bilhões de galáxias que nós já vimos. Ok? Só vou falar da Terra. Como é que todos os anos ela consegue dar uma volta em torno do Sol, durando exatamente 365 dias, 6 horas e 48 minutos? Me explica. Então é isso que ele começa a demonstrar. Como que esta perfeição universal, por isso que chama-se o universo e Deus. E aí ele começa a mostrar como tudo rege por uma ordem. E esta ordem só pode advir de um princípio universal inteligente, causa primária de todas as coisas. E aí, quando a gente pergunta lá, e no livro, quando Kardec pergunta, né? Mas quando a gente lê a pergunta, pelo menos, o que é Deus? E se fala, princípio de todas as coisas, inteligência suprema do universo, é isso. Ora, a Luísa, minha filha, acha que eu sou um doido, mas porque eu fico vendo a sequência Fibonacci em todas as coisas, né, Luísa? Aí eu falo assim, nossa, isso aqui é uma sequência Fibonacci, que coisa doida. Porque a sequência não é Fibonacci, ela é de Fibonacci, mas tudo rege, é uma coisa doida. Olha isso aqui, tudo é sequência Fibonacci, senhores. É uma coisa doida. Isso aqui. E aí você começa a visualizar isso e fala, não, só pode ter algo inteligente que parte disso. É isso que a gente está mostrando. É isso que Leon Denis nos demonstra e nos apresenta dessa lógica. E aí ele mostra essa lógica na natureza, no corpo físico. Olha o que é a perfeição de um olho humano, do sistema cardíaco. Palavras de Leon Denis, não são minhas no livro. Olha que perfeição é isso. E aí você vai me convencer que o caos gerou tudo isso? Não faz sentido. Agora, a grande questão nesse também ponto de discussão é a ruptura que nós temos no paradigma de Deus. Então, Leon Denis, na sequência, nos convida a discutir uma outra coisa. Se a gente já convenceu que Deus existe e ele é a causa primária, vamos discutir o que é Deus, vamos definir Deus. E aí é que tem um problema. Como é que eu, ser humano limitado, a minha ignorância, vou tentar definir o infinito? Porque toda definição compreende impor limites. E, na verdade, a gente começa, como Leon Denis fala, está na hora de abandonarmos aquelas definições limitadas antropomórficas de um Deus carrasco. Já é tempo. Então, esse é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. O espiritismo vem nos apresentar um Deus universal. Porque até então todo mundo apresenta o Deus do seu conhecimento limitado. Para os egípcios, Deus era o Nilo. Os deuses gregos eram o Monte Olimpo. E aí, quando você começa a expandir e vira só a Europa, o Deus é... E aí é o Deus mais vigente para a sociedade em geral. O Deus é um rei. Ele se assemelha a ser um rei europeu,
que fica sentado num trono ordenando, sofra, eu odeio você. Senhores, o que é isso? E é esse o convite que o Espiritismo faz. Esqueça isso. Eu estou te apresentando um Deus do universo. Não é o Deus brasileiro. É o Deus que a gente acha que o Deus é brasileiro, né? Então, baiano, né? É baiano. Não, senhores, olha que coisa mais injusta que seria. Se eu acredito que... Vamos dizer o seguinte. Vocês acreditam que algum lugar dessas 200 bilhões de galáxias poderia, em tese, ser habitada por um ser como nós? Em tese. Mesmo que você não acredite que em Marte tem vida, em algum lugar dessas 200 bilhões de galáxias deve ter vida, né? E Deus é o cara mais injusto do universo. Porque ele teria que vir lá o cara de sei lá qual é a galáxia, vir até a Terra, se converter à minha religião para ele ser salvo. Pô, é o Deus que odeia os outros. Ele só gosta das pessoas da minha religião. É a coisa mais doida da face da Terra. Não, do universo. É a coisa mais doida do universo, não é da face da Terra. Então é esse Deus que o Espiritismo vem nos apresentar. É o Deus do universo. Uau! Legal, não? Que estabelece leis imutáveis e eternas. Como um relojoeiro que cria um relógio e dá corda no relógio e faz a bagaça funcionar. Legal ou não? É isso. Agora, esse é o primeiro paradigma que se quebra dentro da filosofia espírita. Legal? Esqueça esse Deus que a gente conheceu. Apresento-vos o Deus do universo. Assim como o homem, segundo o princípio, assim como o homem, sob o seu invólucro material, continuamente renovado, conserva sua identidade espiritual, esse eu indestrutível, essa consciência em que se reconhece e se possui, assim também o universo, sob suas aparências mutáveis, se possui e se reflete numa unidade central que é o seu eu. Olha o comparativo que Leon Denis faz. Se nós acreditamos em espírito, e esse espírito vai habitando diversos corpos no transcorrer, assim também é o universo. E o universo também, dentro das suas mutações, acontece tal qual acontece conosco. Mas permanece, embora eu esteja nessa encarnação como Ayrton, eu fui em outras encarnações, outras personalidades, mas o meu espírito permanece como um só. E o mesmo acontece com o universo. Olha lá. O eu do universo é Deus. Olha que comparativo espetacular. Quando a gente começa assim, mas o eu do Ayrton é o meu espírito, não é esse corpo físico que se deteriora. O eu do universo é Deus. Legal ou não? É um comparativo espetacular. Lei viva, unidade suprema, onde confinam e se harmonizam todas as relações. Foco imenso de luz e de perfeição, donde irradiam e se expandem por todas as humanidades. Justiça, sabedoria e amor. Uau! Bom, vocês queriam uma definição de Deus? Aí está a de Leon Denis. Não é espetacular? Esse é o Deus que o Espiritismo está nos apresentando. É este convite a esta racionalidade divina que o Espiritismo nos convida. Não mais aquele Deus que nos faz sofrer pela sua simples vontade de que gostar mais de mim ou de você. Aquele Deus egoísta que gosta mais da minha raça do que isto é metafórico. Isto é metafórico e não histórico. É isso que a gente tem que compreender. Terceiro, no universo, tudo envolve e tende para um estado superior. Olha a lei de progresso aqui, né? Então, tudo se transforma e se aperfeiçoa. Do seio dos abismos, a vida eleva-se
a princípio confusa, indecisa, animando formas inumeráveis, cada vez mais perfeitas, depois desabrocha no ser humano. Adquire então consciência, razão, vontade e constitui a alma ou o espírito. Uau! Aqui é mais um convite do Espiritismo. Até o Espiritismo, boa parte das religiões, você tinha que fazer uma escolha. Ou você era criacionista, ou você é evolucionista. Você não tem como ser os dois, você tem que escolher. Ou você acredita no criacionismo e Deus então criou o universo. O universo é a Terra, né? Porque você pega lá Gênesis, a primeira parte da Gênesis, o universo, na verdade, é a Terra. Mas tudo bem. Ou Deus criou o universo em 7 dias e acabou e não se... Na verdade, em 6, porque no 7º ele descansou, né? Ou você acredita na evolução. Cientificamente, nessa época, quando, na verdade, Kardec, 5 anos depois que Kardec publica a Gênesis, Darwin estava publicando a sua teoria da evolução. E, então... começa-se esse lado, ou você é criacionista, ou você é evolucionista. Não tem meio termo. Combinado? E o Espiritismo fala, não, senhores, não é assim que funciona. Na realidade, nós evoluímos. E a ciência está aqui para nos mostrar como evoluímos. E ele está demonstrando passo a passo como é que isso funciona na evolução. E não só no planeta Terra, como no universo. Então nós somos evolucionistas. Não. Mas antes de tudo, também existe a criação. Mas a criação não é de um Deus sentado no trono. A criação é através desse princípio inteligente que vai gerar todas as coisas. E que, na realidade, isso aqui já estava sendo falado há muito tempo. Se a gente pegar filosofias dos Vedras, quando eles falam da respiração do Brahma, eu nem sei quantas vezes eu já falei isso, quando eles falam das respirações brâmicas, e o que isso significa. Agora, a gente não pode, e aí quem quiser mais detalhes sobre isso, pegue o livro Depois da Morte, leia a primeira parte, onde Leon Denis faz toda a explicação das doutrinas egípcias, das doutrinas védicas e outras explicações de correntes, como é que isso era interpretado pelas pessoas que detinham um conhecimento que nós chamamos os iniciados e o povão. Joia? Não confundam. Uma coisa é como os iniciados tinham a doutrina. A outra coisa é como o povão interpreta aquilo. Combinado? Isso não era passado. Lembram? Nós estamos falando das doutrinas védicas há 6.000 anos. 6.000 anos o ser humano era um semi-macaco. Você falava que o raio era Deus e ele acreditava. Sim ou não? O trovão. Agora, não pensem que existiam espíritos só assim. Exilados de Capela veio para nos mostrar que espíritos que já tinham grau avançado como o nosso, que estavam lá em mundos primitivos, eles eram os iniciados que estavam já no caminho evolutivo, enquanto os semi-macacos estavam aprendendo a bater na pedra e fazer fogo. Combinado? Então, e aí o cara olha aquilo ali e interpreta de uma maneira errada. Lógico, ele é um semi-macaco, não tem como mostrar para ele diferente. Agora, hoje, na interpretação que nós temos daquelas filosofias antigas, das druidas, aliás, o livro de Leon Denis, que é o último dele, né, as doutrinas célticas, então, e os druísmos, explicando, inclusive, com psicografias de Allan Kardec, lá nós vamos ter diversas explicações a respeito dessas filosofias. Não é à toa... eu sempre isso me inculcou, né? Não é à toa que na revelação do Espiritismo se disse que Allan Kardec, Hipólito Léon Denis Rivail, tinha sido um druida numa encarnação, que ele adota esse pseudônimo de Allan Kardec. Não é à toa isso. Isso é um caminho evolutivo daquele espírito. Joia? Vamos lá. Voltando à questão aqui. Então, o grande ponto que o Espiritismo nos convida a raciocinar sobre o caminho evolutivo. Depois tivemos várias obras sobre isso. A Gênese é uma parte, mas Evolução em Dois Mundos e várias outras obras que a gente vem para demonstrar como que isso aconteceu. E especialmente
mostrar esses gaps que existem, né, no caminho evolutivo, que é por isso que a evolução é em dois mundos, no plano físico e no plano espiritual. Por isso o livro chama-se Evolução em Dois Mundos. Quarto, a alma é imortal. Eu acho que esse é o maior presente que o Espiritismo veio nos trazer. Vejam, se existe algo que pode consolar um pai ou uma mãe que perderam um filho, é você virar para ele e falar: meu amigo, a alma é imortal. Em pouco tempo, todos nós nos reencontraremos. Esse é o único consolo. Ninguém disse que o Espiritismo vai tirar a dor de ninguém. Aliás, no próprio Depois da Morte é um trecho só sobre a dor. Se você quiser ler sobre a dor, tem um trecho só sobre a dor, um capítulo falando sobre isso. Como que nós não devemos buscar a dor? Ao contrário de alguns que interpretam o Espiritismo de uma maneira completamente equivocada. O Espiritismo não é a religião da busca da dor, mas é o do compreender nossa dor, do aceitar nossa dor, que é o grande desafio. E o maior consolo que o Espiritismo trouxe, e não só o Espiritismo, porque outras correntes filosóficas já adotavam esse princípio, né? Mas o maior consolo que o Espiritismo e nós espíritas podemos dar para qualquer pessoa é falar: a alma é imortal. Tudo vai passar. Tudo. Qualquer coisa que estejamos passando nesse momento, de bom ou de ruim, vai acabar. Ayrton, mas eu não queria ter problema nenhum. Tem uma grande solução: morrer. Você morre, todos os teus problemas dessa encarnação acabam. Sim ou não? Não, dessa encarnação acaba. Começam outros problemas, mas o dessa encarnação vai acabar. Pô, eu não estou conseguindo arranjar dinheiro para pagar a conta de luz. Morreu, não vai se preocupar mais com isso. Não é? Tá, isso não é um incentivo para a gente suicidar. Tá? Isso é um consolo para que a gente possa entender que os problemas são necessários na nossa vida. E sem problema nenhum, é morto. Porque daí a gente tem outros problemas na encarnação. Coroamento e síntese das potências inferiores da natureza, ela contém, a alma, em germe todas as faculdades superiores. Está destinadas a desenvolvê-las pelos seus trabalhos e esforços, encarnando em mundos materiais, e tende a elevar-se através das vidas sucessivas, de degrau em degrau para a perfeição. Espera aí. Só isso aqui é uns 3 anos conversando, mas vamos tentar falar em 5 minutos. Então, olha só. Quando a gente pega aquela questão do Livro dos Espíritos, que é uma ruptura de todo o pensamento da teologia, que ele fala assim: aonde está escrito a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos é na sua consciência. É isso que significa. Aqui Leon Denis está explicando o que significa isso. Então, todos nós temos gravado a lei de Deus em nós, como germe, que vamos nos aperfeiçoando no transcorrer do caminho evolutivo. É isso que significa aquela pergunta, a resposta. E é isso que Leon Denis está nos explicando aqui. A alma tem dois, é mais 3 anos conversando, né? A alma tem 2 invólucros. Um temporário, o corpo terrestre, instrumento de luta e de prova, que se desagrega no momento da morte. O outro, permanente, corpo fluídico, que lhe é inseparável e que progride e se depura com ela. Aqui, claro que Leon Denis está escrevendo muito antes das obras complementares trazidas por Emmanuel, por André Luiz e tal. E, na verdade, claro, provavelmente Leon Denis tinha conhecimento, porque ele tem um vasto conhecimento sobre as religiões vigentes, inclusive ele discorre sobre essas religiões japonesas, sobre o budismo, sobre várias coisas, no Depois da Morte, no primeiro trecho, e que já falam
sobre outros corpos além do perispírito, ele não entra nessa discussão porque Kardec não entrou nesse detalhe. Isso não significa que Kardec esteja errado. Era o que dava para mostrar naquele momento e depois as obras complementares vêm nos mostrando outros invólucros que existem entre o espírito e o perispírito e entre o perispírito e o corpo físico. Acontece que o que nós temos que ter muito de base, independente de termos 7 corpos, 15 corpos, 200 corpos, isso é irrelevante. Existem 2 muito claros para nós nessa matéria, o corpo físico e o corpo espiritual. O corpo físico, ele se alterna. A gente faz o leasing, né? Chega lá no Banco Celestial, pede um corpo, faz um leasing, parcela ele em 60 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, né? A gente parcela isso aqui, quando termina o leasing, a gente entrega o carro e vai buscar um outro. Não é assim? 150, para quem quiser. Eu quero só uns 80, no máximo 60, tá bom. Né? 60, 80, tá bom. Quero voltar logo para o mundo espiritual para ver se eu tenho uma outra oportunidade aqui, para não nascer careca, né? Nascer com cabelo. Eu escolhi melhor o corpo, esse leasing que eu escolhi, um Fusca 78 usado, que tá difícil. E um corpo espiritual. Esse vai permanecer conosco. E é esse que vai se depurar. E isso é muito interessante. Olha lá. Isso aqui também é uma outra espetacular dentro do espiritismo. Olha lá. A vida, eu vou falar mais sobre o que eu estava falando já na sequência. A vida terrestre é uma escola. Aliás, Allan Kardec, Hipólito Léon Denis Rivail, como professor, ele escreve as obras básicas como um livro de escola. Na verdade, são 5 anos e você vai se vendo assim, nossa, como ele é didático, né? Como isso é lógico e didático. Então, e ele coloca, isso é o grande ponto, a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Não há nem felicidade, nem mal eternos. A recompensa ou o castigo consiste na extensão ou no encurtamento das nossas faculdades, do nosso campo de percepção, resultante do bom ou mau uso que houvermos feito do nosso livre-arbítrio e das aspirações ou tendências que houvermos em nós desenvolvidos. Livre e responsável, a alma traz em si a lei dos seus destinos. Prepara no presente as alegrias ou as dores do futuro. A vida atual é a consequência, a herança das nossas vidas precedentes e a condição das que lhes devem seguir. Isso é uma outra coisa espetacular do Espiritismo. Primeiro que ele vai responder às grandes questões da humanidade. Porque as grandes questões filosóficas da humanidade é de onde viemos, para onde vamos, o que somos e o que estamos fazendo aqui. Não que encontraremos no Espiritismo todas as respostas, mas o Espiritismo vem nos abrir o espectro do conhecimento. Porque até então nós tínhamos, olha, eu sou um cara que eu não sei de onde eu vim, ou eu vim de Deus. Eu vim de Deus, né? Eu não sei porque eu estou aqui, mas eu sei que eu estou sofrendo. Quer dizer, todo mundo está no mesmo, né? Mas a gente sempre pensa que está sofrendo mais que o nosso próximo. Então, eu sei que eu estou sofrendo. E eu não sei nem por quê. Aliás, essa era a grande questão dos materialistas, né? Porque se a gente está sofrendo, não sabe por quê e não tem razão para isso, vamos se matar. É para isso que o Espiritismo surge, contra esse tipo de argumento. O Espiritismo nunca se colocou contra qualquer escola religiosa. Nós sempre fomos colocados contra o materialismo. Aliás, Kardec muitas vezes ele fala quantas pessoas o materialismo salvou do suicídio. Compare quantos o Espiritismo tem salvo. Porque ao nos dar respostas a isso, a essas questões, olha, eu não sei o que é ser além de espírito puro. Eu confesso para vocês que eu não sei. Acredito que haja uma grande diferença entre espírito puro e espírito crístico. Isso é uma questão minha, eu, Ayrton. Porque Kardec falou assim,
Vou chegar na classificação dos espíritos até espírito puro. E a partir dali não é mais conosco. Até porque nenhum espírito, com exceção daquele cara que está ali, quer dizer, ele não está ali, né? Só a figura dele que está ali, né? O Jesus Cristo, que pousou até nesse planeta, era um espírito puro de verdade. Todos os outros, então qualquer espírito que se comunicasse com Kardec não ia dar a dimensão do que é ser um espírito puro, com exceção de Jesus Cristo. Então para que ele ia ficar perguntando para quem não sabe? Concordam comigo? Que isso é lógico? Então, vamos lá. Então, o Espiritismo, ele aumenta o nosso espectro de conhecimento. Olha, nós viemos de um caminho evolutivo, não só sob o ponto de vista da matéria, mas também sob o ponto de vista do espírito. Fomos criados simples e ignorantes e tendemos a uma evolução. O que nós vamos fazer com essa evolução quando formos espírito puro? O Espiritismo não vai te responder, mas ele vai alargar o espectro do que fazer. Legal? Então isso é uma grande questão. Uma outra coisa que é fundamental nisso aqui é que o Espiritismo acaba com duas coisas que são muito importantes. O primeiro é o pecado original. A primeira coisa que a gente acaba é porque eu sou fruto de um pecado original, quando o Adão e a Eva estavam lá no paraíso. Até porque essa história é muito louca se você for levada do pé da letra, né? Porque veja só, Adão e Eva, daí elas comeram a maçã e foram expulsos do paraíso. Eles tiveram 3 filhos, né? Caim, Abel e Sete. Que ninguém fala do Sete, mas eles tiveram. Aí Caim matou Abel e ficou o Sete, que eu não sei de onde, que também eram 2 homens. E aí o Caim casou com uma mulher. Mas que mulher, cara? Não, peraí. Aí você falou assim, cara, que coisa doida. Não, pera, faltou, eu não assisti um capítulo dessa novela. Só pode ser. E o Sete tá onde nessa história? Né? Uma coisa. A gente fica vendo isso como história, pelo amor de Deus. Quando a gente pegar historicamente, pô, isso dá 10 mil anos. E antes disso tem vestígio de carbono 14. Ah, mas eu não acredito em carbono 14. Bom, mas eu não quero nem te convencer que isso existe. Cada um acredita no que quiser. Tem gente que acredita em terra plana. Não tem? Tem gente que acredita que a terra é plana. Legal, vai lá. Certo? Cara, eu cobro para ensinar. Imagina que eu vou te ensinar de graça. Porque quando eu te ensinar, você vai dizer que eu estou certo. Então eu vou ter um trabalho mais fácil. Você, legal. Né? Não dá para discutir isso. Eu não acredito em carbono 14. Assim, legal. Qual é a base filosófica e científica? Quantos anos de engenharia você fez para dizer isso, né? Porque deve ter um físico nuclear com 200 sub-10 especializações para poder dizer que não acredita em carbono 14. Porque eu não entendo nem como que chega no carbono 14. Eu sei como é o processo, né? Mas enfim, o fato é que, ao acabar com o pecado original e também com a outra coisa, que é a outra ponta da mesma moeda, ou outro lado da mesma moeda, que ele acaba com o salvacionismo, porque a gente é fruto de um pecado original e fica esperando alguém nos salvar. Né? Essas são as duas linhas que existem. E o Espírito fala, não, senhor, isto aqui é uma escola. E é cada um por si, meu amigo. Você vai, não adianta, você pode estar casado, você pode morar na mesma casa, é cada um por si, evolução individual. Você pode até tentar ajudar os outros, mas só vai evoluir por si só. E aí ele fala assim, ao colocar isso como uma escola e nos apresentar a multiplicidade das existências e de que nós somos responsáveis, ele nos empodera. Nos empodera para fazermos diferente. Que salvacionismo o quê? O cara veio aqui há 2000 anos atrás para nos dar o caminho para ser salvo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, ninguém vai sozinho ao Pai senão por mim. Ele não disse que vai levar você junto. Ele não disse que vai te carregar. Ele veio aqui para te ajudar. A mim também, né? Então o Espiritismo acaba com o pecado original e com o salvacionismo e nos traz uma responsabilidade sobre o nosso caminho evolutivo. É esse empoderamento, porque todo empoderamento tem responsabilidade, sim ou não? Então nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. E é isso que o Espiritismo veio nos convidar. Jesus não foi colocado no planeta Terra porque ele era o filho
preferido de Deus. Não, senhores. Ele conquistou esse lugar. E não foi fácil. Porque ele passou por todos os caminhos que nós estamos passando aqui. Ele chegou lá porque ele conquistou esse lugar. E é isso que o Espiritismo vem nos apresentar. Não foi fácil para ele, não. Pergunta para ele se foi fácil. Não foi fácil nem quando ele veio como perfeito aqui, os caras aqui mataram ele, fizeram um monte de coisa com ele, quando ele veio como puro. Imagina como é que deve ter sido a vida dele. E eu fico reclamando às vezes também. É injusto, né? Mas o quê? Eu não lembro da tua, terei na minha. Bom, o espírito se esclarece, se engrandece em potência intelectual e moral à medida do trajeto efetuado e da impulsão dada a seus atos para o bem e para a verdade. Uma estreita solidariedade une todos os espíritos, idênticos na sua origem e nos seus fins, diferentes somente por sua situação transitória. Uns no estado livre no espaço, ou seja, na erraticidade, outros revestidos de um invólucro perecível, mas passando alternadamente de um estado ao outro, não sendo a morte, mas que uma fase de repouso entre duas existências terrestres. Gerados por Deus, seu Pai comum, todos os espíritos são irmãos e formam uma imensa família, uma comunhão perpétua e constante. Relações ligam os mortos aos vivos. Aqui é de cara a lei de igualdade, né? Então é um escarrado sobre a lei da igualdade. E por isso eu não consigo imaginar um espírita que pode ser preconceituoso. Isso não pode existir. Eu não posso ter preconceito com negro, com mulher. Eu não posso. Porque isso é uma experiência que nós vamos ter em todos os caminhos. Não pode acontecer. A gente pode trazer isso de vidas passadas, né? Mas a gente tem que lutar para expurgar isso da gente. Porque não pode. Nós todos somos irmãos e vamos caminhar juntos. E é por isso, e aí a questão... eu fico imaginando o que é o amor de Jesus Cristo, né? Porque eu fico tentando imaginar o que é esse amor, né? E eu não consigo, porque deve ser... Imagine o que é um cara que chegou no nível crístico e fala assim, não, eu agora vou ser responsável pelo caminho evolutivo de 25 bilhões de espíritos. Deixa comigo. E eu estou garantindo que, abre aspas, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Fecha aspas. Legal, não? Cara, isso é muito amor. Isso é tratar as pessoas como verdadeiros irmãos e compreender as nossas dificuldades. É isso que está dizendo aqui. Os espíritos classificam-se no espaço em virtude da densidade de seu corpo fluídico. Isso aqui é 3 anos, 5 anos estudando espiritismo, né? Ele conseguiu em uma frase, né, para mostrar o que é o caminho evolutivo, por que tem um espírito puro e por que tem espírito encontrando-se em graus inferiores. Isso é densidade, isso é física, é o que é física quântica. Está tentando demonstrar, eu confesso para vocês, tem um grande amigo, inclusive vai fazer uma palestra lá, o Oduvaldo, que fala sobre física quântica, que eu não entendo, eu não consigo entender, está acima da minha capacidade mental. Mas eles dizem que é isso que eles estão tentando demonstrar. Corretiva ao seu grau de adiantamento e de depuração. Sua situação é determinada por leis exatas. Essas leis exercem no domínio moral uma ação análoga à que as leis de atração e de gravidade executam na ordem material. Os espíritos culpados e maus são envolvidos em espessa atmosfera fluídica que os arrasta para mundos inferiores, onde devem encarnar para se despojarem de suas imperfeições. Ai, quando eu morrer eu vou para o umbral. Não, meu amigo, você já está no umbral. Porque é esse tipo de sintonia que vai fazer. É isso que ele está dizendo. É a sintonia. Não dá para eu acessar 98.8 Rádio Rock, sei lá o que é a Rádio Rock, e querer ouvir Bach e querer ouvir Beethoven. Eu tenho que mudar a estação. Não vou fazendo um julgamento do que é bom, o que é ruim. É só para mostrar. Eu estou numa estação de rádio, eu estou vibrando na 98.5, sei lá, rádio rock, eu só vou ouvir rock. Agora, se eu quiser mudar para uma outra estação, 100 e sei lá quanto, eu só vou ouvir música country, eu só vou ouvir... E aí vai depender da sua
Vibração. Isso aqui é um rádio, ou seja, nós somos um rádio. Quer sair do umbral? A alma virtuosa, revestida de um corpo sutil, etéreo, participa das sensações da vida espiritual e eleva-se para mundos felizes, onde a matéria tem menos império, onde reinam as harmonias e a bem-aventurança. A alma, na sua vida superior e perfeita, colabora com Deus, coopera na formação dos mundos, dirige-lhes a evolução, vela pelo progresso das humanidades, pela execução das leis eternas. Ou seja, tudo é sintonia, tudo é vibração. E por isso que talvez a prece funcione. Né? Se você eleva o pensamento, tenta pensar, melhorar e tal, se tudo é energia e pensamento, talvez funcione, né? O que vocês acham? Eu acho que sim. Prometo que só tem 9. O bem é a lei suprema do universo e o alvo da elevação dos seres. O mal não tem vida própria, ou seja, não existe. Por isso que quando perguntam o que é o mal, que é a ausência do bem, ou seja, o mal é a ausência do bem porque ele não existe por si só. Enquanto nós tivermos, olha lá, é apenas um efeito de contraste. O mal é o estado de inferioridade, a situação transitória por onde passam todos os seres na sua missão para um estado melhor. Não é fantástico isso? É fantástico, mas o 9º princípio ainda é mais fantástico. Eu acho que, na verdade, se eu fizesse só a nossa aula só sobre o 9º já seria suficiente, olha lá. Não que eu quero entrar na velha discussão dos 10 mandamentos, de qual era mais importante, naquela discussão hebraica dos 612 mandamentos, dos 10 e depois do 1 mandamento, e não sei o que. Não é isso. Tá? Todos são importantes. É porque todos explicam o que nós vamos chegar aqui. Como a educação da alma é o objetivo da vida, importa resumir os seus preceitos em palavras. Leon Denis, por favor, me explica o que é a vida. E aí ele faz. Comprimir as necessidades grosseiras, os apetites materiais. Veja, não é evitar. Ninguém está falando não fuma, não beba. Nunca você vai ouvir isso no Espiritismo. Não fuma, não beba, não faça isso, não faça maledicência. Ninguém vai falar assim. Nós estamos só pedindo para comprimir necessidades grosseiras, os apetites materiais. Comprimir. Aliás, essa é a grande máxima, né? Quando Kardec coloca, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Primeira transformação moral. E pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Veja que nem exige que não faça as más tendências. Não é legal? Mas exige que se transforme moralmente. Cuidado, porque eu sou muito implicante com essa frase. Porque muita gente, não, eu só preciso, eu tento não praticar o mal. Então, não. O verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É assim que e pelos esforços que faz para dominar as más tendências. Né? E é o que ele diz. Agora, olha que fantástico. Aumentar tudo quanto for intelectual e elevado. Tudo. Lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos. Iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo. Isso é quase maçônico. É quase que ele fala um negócio que não podia, né? Mas deixa para lá. Como Leon Denis e eu somos maçons, ambos espíritos e maçons, eu não posso também falar, mas ele quase extrapolou essa questão do verdadeiro e do belo. Amar a verdade, a benevolência. Tal é o segredo da felicidade no futuro. Tal é o dever. Uau! Então, assim, o que eu preciso fazer dessa vida para sair dela melhor? É isso que ele está nos contando, né? Bom, comprima as suas coisas ruins e enalteça o seu conhecimento e o bem. Aliás, o que é mesmo Deus? Ele não é a inteligência suprema do universo, o amor supremo? Ou seja, nada, mas é a mesma coisa, né? Claro que a gente não vai ser supremo, mas pelo menos busque a inteligência e busque o amor. E aí você está se aproximando de Deus. É uma coisa meio lógica, né?
É espetacular essa fórmula. E aí a minha conclusão, essa é a minha conclusão sobre o que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma escola religiosa que ora vem romper com conceitos deturpados das demais escolas religiosas e ora vem aprofundar e ressignificar conceitos outrora trazidos figurativamente diante da condição primitiva dos povos antigos, combatendo sempre o materialismo e fortificando sempre os princípios trazidos pelos mestres Jesus, que é nosso modelo e guia para um mundo melhor. E deve ser por isso que eu sempre termino com essa frase em todas as minhas aulas e palestras, que Jesus, na véspera de partir para o outro plano, falou: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei. Isso é o nosso objetivo. Esse é o grande objetivo do cristianismo. E a escola religiosa Espiritismo vem nos mostrar um outro caminho para atingirmos esse objetivo de Jesus. Uma boa noite.